No Salmo 39, verso 1, Davi diz: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Apresentamos no primeiro domingo a ideia de que o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, quando ele tem a visão, não apenas da grandeza, da majestade de Deus, mas uma revelação profunda, poderosa da santidade de Deus, como contraste, ele percebe não apenas os seus pecados no sentido genérico, plural, mas ele tem uma percepção profunda de um tipo de pecado, de um departamento específico, os pecados da língua, como nós estamos chamando. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando o anjo pega uma brasa do altar com a pinça, toca a boca dele e diz: tua iniquidade foi tirada, o teu pecado perdoado, significa que esses lábios impuros eram justamente pecados cometidos nessa área. Então, a partir disso, mostramos que o propósito de Deus em expor esses pecados não é colocar nenhum de nós debaixo de reprovação, culpa ou condenação, mas muito mais do que perdoar o profeta era santificá-lo, era prepará-lo para algo maior. Esse homem que se reconhece um pecador com a sua boca, viria a se tornar um dos maiores profetas, não só do Antigo Testamento, mas de toda a história da humanidade. Ninguém falou a respeito do Messias como Isaías. E aquela mesma boca que prestou o desserviço de cometer pecados, ela viria a ser purificada, santificada para um uso sublime. E começamos a trabalhar aqui uma ideia e um conceito, porque durante o último período, os 40 dias de oração e jejum, no meu clamor pela igreja, por rompimento espiritual, por avanço, na expectativa de que a gente pudesse soltar e ter 3 mensagens de avivamento, o Senhor falou comigo e disse que ia ajudar a igreja. Vamos mexer numa coisa que está emperrando a vida de muita gente. Então nós começamos a trabalhar essa ideia. E no primeiro domingo eu falei de 2 tipos de pecados específicos da língua: murmuração e insultos, ou palavrão, a tal da boca suja. Falamos no domingo passado sobre maledicência e fofoca. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de mentira e calúnia. Todo início de mensagem eu tenho trazido também alguns textos que falam sobre a importância de controle nessa área, nesse departamento da língua. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 26, a Bíblia diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Ou seja, nós não podemos achar que o assunto que estamos abordando seja algo sem importância, que não haja seriedade, que não haja gravidade na prática desses pecados, a ponto da Bíblia dizer: se você não refreia a sua língua, sua religião é vã. Então, nós precisamos permitir que a nossa língua, como todas as outras áreas da nossa vida, também se converta. E hoje eu quero tomar como ponto de partida da mensagem de hoje, Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. O texto diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Bom, nós temos em primeiro lugar uma ordem sobre não mentir: não mintam uns aos outros. Mas há um argumento que sustenta a razão pela qual eu e você não podemos mentir. E ele fala da experiência do novo nascimento, que envolve, a regeneração envolve mudança de natureza. Em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz: para que vos torneis participantes da natureza divina. Novo nascimento não é apenas uma oportunidade de recomeço. É um recomeço com uma nova semente, com uma nova natureza. A natureza de Deus no nosso espírito. E quando ele usa a expressão, se despir da velha natureza, o original diz do velho homem, muitas das traduções antigas vão dizer assim: despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem. A Nova Almeida Atualizada, a versão que eu estou usando, ela não apenas traduziu, ela interpretou a declaração de Paulo. E a mudança de natureza, ela requer de mim e de você mudança de comportamento. Na semana passada nós vimos Pedro falando de gente que foi regenerada pela palavra da verdade, pela semente de Deus. E ele diz: agora vocês têm que abandonar a maledicência, um dos pecados da língua, e vocês têm que desejar o genuíno leite espiritual. Ele está falando de alimento, da palavra, a fim de que cresçam para a salvação. Então, nesse processo entre a conversão
e a santificação que a segue, eu e você precisamos apresentar mudança de conduta, mudança de comportamento. O Evangelho não é apenas um lugar, um ambiente que você encontrou em Deus, onde pode continuar com as mesmas práticas, com a diferença de que agora você tem perdão e que não há nenhuma condenação. Ele é uma proposta de mudança e de transformação, e nessa área, eu e você também precisamos nos sujeitar à ação de Deus e aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Curioso é que no verso 10, quando ele diz que nós nos revestimos do novo homem, da nova natureza, o apóstolo Paulo usa a expressão que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, a nova natureza precisa reproduzir e manifestar a natureza de Deus. Mas a palavra traduzida aqui, que se refaz, ela foi pouco utilizada no koineu, grego antigo, a língua em que foi escrito o Novo Testamento. Essa palavra traduzida refaz, de acordo com o léxico de Strong, é anakainu, e ela significa fazer crescer, renovar ou tornar novo. Aplicado também com a ideia de ser mudado para um novo tipo de vida oposto ao estado corrupto anterior. Mas a ideia aqui de se refaz fala não só do novo, mas fala de um novo que se aperfeiçoa, de um novo que melhora. Tanto que o sentido primário, inicial, é fazer crescer. Então, isso concorda com a ideia que o apóstolo Pedro apresenta. Nós precisamos, depois da regeneração, crescer para a salvação, né? Ou seja, a transformação, ela é progressiva, ela é gradual, ela não é instantânea, mas nós precisamos ter uma versão cada vez melhor, porque ela será cada vez mais parecida com o nosso Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, algumas coisas que eu gostaria de trazer sobre o assunto da mentira. Em primeiro lugar, eu vou apresentar aqui como primeiro tópico o problema da mentira. Evidentemente, o que a gente está trabalhando cada domingo para cada uma dessas áreas é que cada uma delas é pecado, né? Mas a gente quer entender também alguns desdobramentos e consequências da gravidade desse pecado. Em segundo lugar, depois de falar do problema do pecado, eu quero falar de algumas implicações ou ramificações, desdobramentos no comportamento da mentira. Para só em terceiro e último lugar, como temos feito, falar sempre de um segundo pecado, e nós vamos abordar aqui a questão do falso testemunho. Então, começando pelo problema da mentira, né, a raiz, o ponto de partida de toda a problemática é que é pecado. Definição bíblica de pecado, 1 de João 3,4, transgressão da lei, né? E nós temos uma clara ordem apresentada aqui, e o que lemos em Colossenses é uma de várias, sobre não mentir. Agora, a mentira, ela não é apenas o pecado de violar a ordem de não mentir. Ela, na verdade, ela quebra um mandamento que é duplo, porque a mesma Bíblia que manda não mentir, manda também que a gente fale a verdade. Aliás, em Efésios 4:25, o apóstolo Paulo diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Escrevendo aos Efésios, ele também fala sobre se despir do velho homem, se revestir do novo, e ele mostra que na prática isso envolve não apenas deixar de mentir, mas também falar a verdade. A mentira sempre, inevitavelmente colide com a verdade. Tanto que Tiago 4,14 diz: nem mintam contra a verdade, né? A mentira é uma violência contra a verdade. E por isso, não reflete esse caráter de Deus, essa nova natureza que precisa se manifestar e crescer em nós. Em Efésios capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz que eu e você temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Como que eu e você podemos ser imitadores de Deus? Isso não envolve aqueles atributos que chamamos de incomunicáveis, né? Só Deus é um ser eterno, não só no sentido de não ter fim, mas não ter começo. Só Deus é onipotente, onisciente, né? Onipresente, e essas coisas nós não podemos imitar, né? Também não podemos imitar Deus criando outros pequenos universos à semelhança do que Ele fez. O que nós podemos imitar é comportamento, é o caráter. É isso que Deus espera de mim e de você. E quando falamos do caráter de Deus, me permite citar alguns textos bíblicos aqui. Números 23:19, Deus não é homem para que minta. 1 Samuel 15:29, a glória de Israel não mente. Tito capítulo 1, verso 2, o Deus que não pode mentir. Hebreus capítulo 6, verso 18, é impossível que Deus minta. Ou seja, no caráter de Deus não há espaço para mentir.
Como veremos daqui a pouco, isso na verdade é o caráter do diabo, de Satanás, né? Não o de Deus. Então, quando nós, além de quebrarmos o mandamento de Deus, o que vai trazer consequências, nós precisamos entender que isso nos impede de cumprir a missão de refletir o caráter de Deus e nos priva da presença de Deus. Salmo 15, são só 5 versículos, eu quero lê-lo inteiro. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Deixa eu fazer uma pausa. As pessoas não iam poder habitar e morar de verdade no tabernáculo, no lugar da habitação de Deus, no conceito de casa de Deus que tinham do Antigo Testamento. Se um Samuel, que é consagrado a Deus, passou a morar lá, né, esse não poderia ser a realidade de todas as pessoas, nem tinha lugar para todo mundo. Mas a pergunta, quem vai morar, quem vai habitar no teu tabernáculo? Está falando de uma comunhão contínua com Deus. Está falando de um relacionamento. E essa é a ideia do que Deus tem para todos nós. Então ele está perguntando quem pode entrar nesse lugar da tua presença continuamente. Não apenas em cultos, em momentos regulares de adoração. E a resposta vem: aquele que vive com integridade, que pratica justiça, de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Nessa lista de características daqueles que vão poder entrar no lugar da comunhão, da intimidade com Deus, você percebeu quantas vezes pecados relacionados com a língua são mencionados? O que de coração fala a verdade. Aqui já presume que não cabe a mentira. Mas na sequência ele vai dizer: o que jura, cumpre o que prometeu, ainda que com dano próprio, com dano pessoal. Não vai voltar atrás no que falou. O que não difama com a sua língua, não comete maledicência, como falamos na semana passada, o que não lança injúria contra o seu vizinho, calúnia, falso testemunho, né? Ele vai abordando aqui vários aspectos desses pecados que, se estiverem presentes na nossa vida, vão nos privar de um relacionamento com Deus. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, todas elas, mas sempre, à medida que a gente vai olhando, estudando as Escrituras, o lugar, o peso de seriedade, gravidade que os pecados da língua têm, não podem ser ignorados. Eu já vi muito pregador dizer: não tem diferença de pecadinho e pecadão, no sentido de separar o homem de Deus, né, de condenação eterna, não. Mas de gravidade e consequência, evidentemente que isso é inegável. Então, por exemplo, o Senhor Jesus mesmo disse a Pilatos: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quando ele usa a expressão maior pecado, não dá para dizer que tudo é igual. Quando a Bíblia diz lá em 1 Samuel 2 que os filhos de Eli, que o pecado que eles cometiam contra o Senhor era grande, não dá para dizer que é tudo igual no sentido de consequência. Alguns aspectos onde você pode dizer existe uma gravidade, né? Existe consequências diferenciadas, e sempre que falamos dos pecados da língua, eles estão arrolados nas Escrituras entre aquilo que a gente pode dizer que são as piores categorias de pecado. A advertência feita por Jesus também sobre aqueles que não cumprem o que falam. Em Mateus 5,37, depois nós vamos ler esse texto no contexto mais abrangente, mas Jesus diz que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E diz: o que passar disso vem do maligno. Então vamos olhar para a seriedade do assunto. A mentira é obra do diabo e a advertência bíblica é clara. Efésios 4,27 diz: não deis lugar ao diabo. Né? Quando eu e você cedemos espaço para a prática da mentira nas nossas vidas, nós estamos desconectando de Deus, da expressão do seu caráter. Estamos abrindo espaço para a atuação maligna. Pastor, não é exagero falar isso? Não. Em João 8,44, Jesus diz assim a alguns judeus dos seus dias: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, se a verdade é a expressão do caráter de Deus, a mentira é a expressão do caráter de Satanás. E Jesus diz: quem mente está agradando o seu pai.
A ideia de ser filho na Bíblia, né, fala não apenas de reproduzir a natureza, como também comportamento. Né? Nós não podemos ser inocentes a ponto de achar que a prática do pecado não nos expõe a influência maligna. Falei no primeiro domingo da série, citando o texto de Tiago, capítulo 3, repeti isso semana passada, né? Ele diz que a língua é inflamada pelo inferno. Ou seja, o reino das trevas tenta exercer influência naquilo que eu e você falamos. E pensa num reduto, num lugar de controle, né, que o reino das trevas vai disputar. Até porque Tiago diz, se não tropeçar nessa área, vai vencer nas outras. O que pressupõe, se falhou nessa área, vai desandar a maionese em todas as outras. Né? E nós precisamos reconhecer, a Bíblia fala de influência maligna. 1 Reis, capítulo 22, nos mostra que nos dias de Acabe, ele está para sair à guerra, ele reúne os profetas que estão todos, centenas deles, dizendo, pode ir à batalha, o Senhor está contigo, você vai vencer. O rei de Judá, que está junto com ele nessa campanha, está desconfiando daquilo tudo e diz, não tem nenhum outro profeta aqui que a gente possa consultar? Tem um, mas ele nunca fala o que eu quero ouvir. O rei de Judá, que era temente a Deus, diz, vamos chamar esse. E quando Micaías, o profeta Micaías é chamado e chega, olha o que ele diz. Eu vou ler dos versos 19 ao 23 de 1 Reis 22. Micaías prosseguiu, portanto ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Deixa eu fazer uma pausa. Todo o exército do céu, uma referência aos seres angelicais. Mas quando a Bíblia diz à direita e à esquerda, o conceito que se repete ao longo de toda a Bíblia, recorrente, é grupo bom e grupo ruim. Quando Jesus fala do julgamento das nações, a Bíblia diz que ele vai colocar as ovelhas à direita, os cabritos para a esquerda. É sempre uma divisão que está sendo mencionada com propósito. Então ali você tem anjos eleitos e anjos caídos. Todo o exército do céu, à direita e à esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Então o espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. As traduções mais antigas dizem um espírito de mentira. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Aquela é a batalha onde Acabe finalmente é morto, é julgado por todos os seus pecados, mas esse profeta tem uma visão clara, e ele entende, né? Esse espírito de mentira, você pode ter certeza, não era do grupo dos bons, né? Mas Deus está expondo Acabe por todos os seus pecados, uma sentença e um juízo maligno. Né? Nós precisamos entender isso. Quando Saul é sentenciado e julgado por Deus, a Bíblia diz um espírito maligno da parte do Senhor. Não quer dizer que o espírito maligno é do time dos céus, mas com autorização, permissão divina, está podendo bagunçar a vida de Saul. Gente, se existe uma definição de um espírito de mentira, a pergunta a ser feita é, quando eu e você nos entregamos a essa prática, a que, espiritualmente falando, nós estamos nos abrindo e nos expondo? Qual tipo de influência? E a Bíblia é clara sobre não dar lugar ao diabo. Além de tudo isso, que acredito é grave o suficiente, nós temos a condenação anunciada aos mentirosos, que é exatamente a mesma anunciada aos assassinos, aos imorais, aos idólatras. Apocalipse 21:8 diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. De vez em quando a gente repreende um crente ou outro, ele fala, não, mas é a mentirinha branca. Eu digo, vai nessa. Eu digo, mas vai sabendo para onde você está indo, e qual que é o seu final, e qual que é o seu destino. Não há como tentar ignorar, tapar o sol com a pena. Mas pastor, no mesmo peso de um assassino, há motivos para isso. Um deles é o que Tiago nos diz lá no capítulo 2, versos 10 e 11, que a obediência à lei divina, ela não pode ser parcial, não adianta obedecer numa área e tropeçar na outra. Tiago diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Vamos ampliar o que Tiago falou dentro da lógica dele. Aquele que disse não adultere, não mate, também disse não minta. E de alguma forma a gente acredita que está tudo bem evitar os outros,
mas que está tudo bem eu e você brincarmos com a ordem sobre não pecar. E eu quero te dizer, não está bem. E os pecados da língua são considerados nas Escrituras graves. Mas vamos falar um pouco das implicações ou desdobramentos da mentira. A mentira tem ramificações e desdobramentos, incluído o falso testemunho, que eu já vou falar dele. Mas há dois aspectos que, acredito, muitas vezes a gente não está relacionando com a mentira, mas que a Bíblia cria uma relação muito forte. Um deles é a quebra de promessas de uma palavra empenhada, e o outro é a hipocrisia. E se tem um terreno onde a hipocrisia pode ser cultivada, é justamente no ambiente de religiosidade no qual eu e você estamos inseridos. Então, embora a mentira não engane a Deus, Deus conhece todas as coisas, ainda assim Atos 5 vai falar que Ananias e Safira estavam mentindo contra Deus, não que Deus vai cair, né, no conto ou na mentira. Aliás, fico pensando, como é que alguém pode imaginar que dá para mentir para Deus? A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor, com outros dois anjos, visita Abraão e anuncia, daqui a 1 ano você vai ter um filho, a Bíblia diz que Sara, que estava do lado de dentro da tenda, riu. Porque tem hora que não é só difícil de acreditar em algumas coisas que Deus fala, tem hora que parece piada mesmo, né? E a Bíblia diz que ela riu, mas o Senhor menciona que Sara riu. Ele não está no campo de vista, mas ele conhece tudo, não há nada que fuja aos seus olhos. E Sara nega, não, eu não ri. Eu digo, da onde alguém tira a ideia de que dá para discutir com Deus e convencê-lo, né, de que aquilo que você fez não é o que você fez e você tentar inventar uma outra versão? É impossível. Mas quem está habituado à prática, simplesmente na hora de tentar se safar, ele vai recorrer, vai lançar mão daquilo, muitas vezes sem nem pensar. Mas, ainda que a mentira não engane a Deus, às vezes ela se mostra eficaz em enganar as pessoas. Mas eu costumo dizer, não por muito tempo. Porque o próprio Jesus disse, não há nada oculto que não há de ser descoberto. Mentira tem prazo de validade, gente. É só uma questão de tempo. Já dizia o ditado popular, por mera observação, constatação da realidade. A mentira tem pernas curtas, não vai muito longe. Em algum momento acaba sendo exposta, né? E Deus faz questão de trazer isso à tona. Mas vamos falar a respeito daquela advertência específica de Jesus sobre o sim e o não. Mateus 5, eu vou ler agora do 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Aqui uma referência à lei de Moisés no Antigo Testamento. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, a nova lei da nova aliança, não jurem de modo nenhum. Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Pastor, por que havia o juramento na antiguidade? Porque as pessoas queriam inspirar confiança. Juravam por algo maior, solene, sagrado, para dizer, eu não sou doido de brincar com aquilo que eu estou falando. Jesus está dizendo, lá atrás foi exigido que você cumprisse o juramento. Agora preste atenção, não é para jurar mais. Tudo que sair da sua boca tem que ter peso de juramento. Então não é para ninguém jurar. Se você falar sim, tem que ser sim. Se você falar não, tem que ser não. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Talvez o versículo da Bíblia que meus filhos mais ouviram dentro de casa enquanto crescia foi a declaração do Salmo 15, aquele que jura e com dano seu não muda. Falou, tem que cumprir. Não, mas é que eu dizia, não é mais, é uma questão de caráter. Você falou, tem que sustentar. Jesus deu peso ao ensino disso. Os apóstolos replicaram o ensino de Jesus e falavam sobre isso. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 1, 17 e 18. Ora, ao querer isso, será que agir com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não. Mas como Deus é fiel, fiel com a sua palavra, fiel, né, a ponto de nunca mentir. A nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. O que Paulo está dizendo é, nós somos imitadores de Deus, nós replicamos o caráter de Deus. Nós não somos loucos de brincar a ponto de ter o sim e o não simultaneamente. Tiago, capítulo 5, verso 12. Tiago é um dos irmãos do Senhor. A Bíblia diz, acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação.
todos os apóstolos, aquela primeira geração de crentes levou muito a sério o ensino de Jesus. O que me faz perguntar, o que nos dá o direito de ficar relativizando isso? Os votos e compromissos de aliança deveriam ser vistos com mais seriedade. Josué, capítulos 9 e 10, não dá para a gente ler a história toda, mas nós temos um episódio específico envolvendo os gibeonitas. Deus tinha exigido, tanto de Moisés como depois de Josué, que eles não fizessem aliança com os cananeus, com os povos da terra prometida. Quando Deus fala com Abraão gerações antes, Deus diz, olha, sua descendência vai ser escravizada, né, numa terra alheia, distante. Eles vão ficar nessa condição por 400 anos. Só depois disso eu trago eles de volta, porque eu te prometi essa terra, mas eu não posso tirá-la dos cananeus e te entregar agora. Deus diz assim, a medida da minha ira contra os cananeus não se encheu. Deus diz, eu vou ter séculos de longanimidade, de paciência, mesmo sabendo que eles não vão se arrepender. Eu preciso manter o padrão da justiça, eu preciso dar-lhes a oferta de misericórdia, a oportunidade de arrependimento, até que eles esgotem. Deus diz, quando eles esgotarem a longanimidade, eu trago a sua descendência, eles vão ser meu instrumento de juízo sobre esses povos e eu entrego a terra deles a vocês. Então Deus disse, não faça aliança, porque era para exterminar aqueles povos, era para exercer juízo depois de muita longanimidade ofertada. Aí os gibeonitas estão percebendo Deus está com os israelitas, estão vendo tudo que está acontecendo, desde a travessia do Jordão, né, a conquista de Jericó, e eles mandam um grupo de pessoas, se apresentam com uma história diferente. Eles mentiram. Nós viemos de uma terra longínqua, distante. Essas roupas velhas, quando nós saímos, eram novas, as sandálias também. Esse pão velho embolorado era fresco quando nós saímos de lá, tipo, nós viemos de muito longe. E ouvimos falar de Deus de vocês, queremos fazer uma aliança. Eles ainda questionam, como é que nós vamos saber se a história de vocês é verdadeira? Não, nós estamos falando a verdade. A Bíblia diz que eles não consultaram o Senhor e fizeram uma aliança. 3 dias depois, eles descobrem que os gibeonitas eram vizinhos, eram um povo da terra de Canaã, não vieram de longe coisa nenhuma. E como é que descobriram? Porque os outros cananeus, sabendo que eles fizeram aliança com os israelitas, disseram, nós vamos guerrear contra eles. Eles se aliaram ao nosso inimigo que está chegando. E eles vão pedir ajuda. Vocês estão em aliança, tem que ajudar. Você acha que Josué pode dizer, não, vocês mentiram, não foi com vocês que nós fizemos aliança. Deus disse para Josué, devia ter me consultado antes para não cair na conversa. Agora vai ter que honrar a aliança firmada. E deixa eu te dizer, quando ele luta pela aliança, que nem deveria ter firmado, é o momento que ele vê sol parar. É o momento que ele vê Deus mandar granizo, pedra do céu em cima dos inimigos. Porque se tem algo que vai nos permitir ver Deus lutar do nosso lado, é quando nós vamos lutar por uma aliança feita. Séculos depois, Saul, o primeiro rei, a Bíblia diz, no zelo pelo Senhor, bem intencionado, porém na ignorância, começou a matar os gibeonitas na terra. Nos dias de Davi, o próximo rei, tem maldição sobre a terra, uma fome. A Bíblia diz que Davi vai consultar o Senhor. E Deus diz, essa maldição é por causa do sangue dos gibeonitas que Saul derramou. A aliança foi quebrada. Nós estamos falando de séculos depois. Deus está dizendo, vocês não têm direito de quebrar a aliança. E não tem forma de quebrá-la sem que haja consequência. Então agora me ouça com muita atenção. Mesmo no meio cristão, nós temos visto uma banalização dos votos do casamento que me assusta. Tem um monte de gente dizendo, não, mas disse que era uma coisa e eu descobri que era outra. Eu digo, você tinha que ter consultado ao Senhor antes de fazer aliança. Firmou aliança diante de Deus, lute por ela. Se você lutar por ela, vai ver Deus lutar do seu lado. Deus está disposto a fazer parar o sol, cair granizo, para te ajudar a lutar para que essa aliança funcione. Agora, se fez, honre. Se desonrar, saiba de uma coisa, vai estar debaixo de maldição e colher consequências. Nós vamos parar de ser leviano. Aliás, temos uma convocação para os nossos líderes de célula para essa terça-feira agora, de tempos em tempos. A gente senta e passa a régua doutrinária aqui sobre o casamento, divórcio, novo casamento, porque são assuntos que nós não podemos brincar. E as pessoas estão em nome de eu não tenho direito de ser feliz, querendo esculhambar aquilo que Deus estabeleceu como princípio, que não podemos brincar. Então a gente precisa entender o peso que essas coisas têm, né? Deus está dizendo, você não pode simplesmente fazer um compromisso e agora voltar as costas. Olha o que Deus diz em Jeremias 34:18. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. Isso era um ritual de aliança de sangue,
que os povos antigos do Oriente praticavam. Quando Abraão entra em aliança com Deus, ele corta os animais, caminha entre as partes. Era uma maneira não só de derramar sangue, assumir um compromisso diante de Deus. Deus está dizendo, esses homens fizeram isso diante de mim e não honraram as palavras, vou fazer com eles o que eles fizeram com o animal. Traduzindo, Deus está dizendo, vou te rachar no meio, vou acabar com a sua raça. Porque não dá para simplesmente você entrar num lugar de compromisso. E aliança é o que Deus considera. Você fez isso diante de mim. Esse compromisso não é só para quem você fez um voto ou uma promessa. Você fez isso diante de mim. Nós não podemos simplesmente brincar. Alguém que promete e não honra aquilo que prometeu, ele está faltando com a verdade, ele está entrando na prática da mentira. Não tem como essa história terminar bem. Quem está entendendo, diga amém. Alguém está arrependido de ter vindo? Essa é a última mensagem da série. Gálatas capítulo 2 nos mostra uma outra questão. E agora eu quero entrar no terreno da hipocrisia, da dissimulação. Do verso 11 ao 14 de Gálatas 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia. Pausa, quem é Cefas? Cefas é o nome de Pedro, o apóstolo Pedro, em aramaico. A palavra Pedro, Petros no grego, significa rocha. Cefas em aramaico é a mesma coisa. Como eles normalmente falavam o hebraico com a mistura de aramaico, Pedro era chamado pela maioria de Cefas. E aqui Paulo está falando dele. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, traduzindo, na cara, porque havia se tornado repreensível, ou seja, digno de repreensão. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se deles e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus? E como diz o povo do Rio Grande do Sul, foi briga de cachorro grande. O apóstolo Paulo está enfrentando o que versículos antes ele chama de uma das colunas da igreja, um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Mas ele está dizendo, você está sendo dissimulado. Antes da turma de Tiago chegar, você está comendo com os gentios. O apóstolo Pedro, em Atos 10, é um dos primeiros até a revelação de que o plano de Deus não se limitava à linhagem natural de Abraão, mas incluía os gentios. Ele foi instrumento de Deus para abrir a porta da salvação aos gentios. E ele está lá em Antioquia, uma igreja que hoje está no território, né, da Turquia. Ele está no meio de uma igreja de gentios. Foi a primeira igreja de gentios oficialmente organizada. A Bíblia diz que os apóstolos enviaram Barnabé para cuidar da igreja. Ou seja, Barnabé é o pastor oficial da igreja. Se foi enviado pela igreja de Jerusalém para cuidar dos gentios, por que Barnabé está entrando agora na de Pedro de que eu tenho que ficar longe dessa turma, das próprias ovelhas do rebanho? Mas a Bíblia diz que chegaram alguns da parte de Tiago. Se alguns da parte de Tiago são os discípulos. Tiago passou a ter uma liderança muito forte, né? Aliás, Tiago tinha um estilo muito firme. Eu brinco com as pessoas, quer ser exortado, vai ler a epístola de Tiago. Ele bate com força, é cotovelado, é ajoelhado, ele chega junto, né? A tradição diz que Tiago tinha joelhos como cascos de camelo, do tempo que gastava ajoelhado em oração, horas diariamente, principalmente no Monte das Oliveiras. Era sério com Deus, mas era firme na forma de lidar. Tinha um posicionamento, tinha autoridade. Quando a turma de Tiago chega, imagina Pedro botando a mão na cabeça pensando, deu ruim. Porque o texto diz, eram os da circuncisão, que tinham muita dificuldade de lidar com os gentios convertidos. Então Pedro, talvez bem intencionado, pensa, é melhor não ficar criando conflito. E a Bíblia diz que ele vai se afastando, a ponto de se separar totalmente dos judeus e fingir que nunca teve nenhum contato com eles. Eles criam argumentos tão convincentes entre eles que Barnabé, Paulo diz, a ponto do próprio Barnabé, que era o pastor do povo, se separar também para evitar conflito. Paulo diz, não deixei barato. Quando vi que se apartavam da verdade do evangelho, presta atenção, no reino de Deus não tem tom de cinza, ou é branco ou é preto. Essa coisa de tentar mesclar, misturar, adaptar, né? São distorções da verdade. Pedro vai de você que é judeu, vive como gentil, e agora vai entrar na onda dessa turma da parte de Tiago que quer fazer os gentios viver como judeu. Ele confronta eles. Então presta atenção, hipocrisia apresentada na Bíblia como mentira. 1 de João 4,20 diz, se alguém disser amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Então a Bíblia está dizendo, quando você tem uma conduta de religiosidade, um discurso, e você dissimula agindo diferente do discurso que você sustenta, você é mentiroso. Hipocrisia é apresentada na Escritura como mentira. Agora, gente, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando dos maiores líderes da história da igreja, que era Pedro. Nós estamos falando de um camarada que foi chamado pelo próprio Paulo de uma das colunas da igreja. Então, se gente como Pedro, do calibre espiritual dele, está sujeito a escorregar e relativizar nessa área, eu lhe faço a pergunta meramente retórica, com conclusão óbvia. E nós? Será que eu e você estamos tão isentos disso? É lógico que não. A gente tem que abrir o olho, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que vigiar. A mentira não pode ter nenhuma justificativa para entrar na minha e na sua vida. Pastor, mas nem para ganhar um dinheirinho? Provérbios 21:6 diz, fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. Vai cobrar a sua conta. E você precisamos aprender a mensurar o ganho real. O ganho real não é o lucro imediato que você pode ter, seguido de perda posterior. É o sorriso no rosto do Nosso Senhor. É refletir o caráter de Deus. É manifestar isso na nossa vida. É construir valores sem ficar dando desculpas. Porque é muito fácil eu e você tentarmos inventar justificativas que aplacam a nossa consciência. Kelly sempre conta uma história do Israel, nosso filho, que um dia chegou em casa e ele estava aborrecido. Que a professora deu uma atividade, ela não conferiu o caderno dos alunos, mas ela só perguntou publicamente, alguém não fez? Meu filho, constrangido por tudo que foi ensinado, levantou a mão e falou, eu não fiz. Ela falou, ponto negativo para você. E ele ficou olhando para todos os amigos que não fizeram, ninguém falou nada, ela não conferiu de ninguém. E ele chegou em casa revoltado. Ele falou, mãe, falar a verdade não compensa. A gente é punido. Minha esposa olhou para ele e falou, não senhor, você foi punido porque não fez o que tinha que fazer. E falar a verdade era mais do que obrigação. Já é ruim não fazer, ainda queria errar da outra forma. Porque é muito fácil você tentar criar situações para dizer, não, falar a verdade é prejudicial. Muitas vezes a gente pode até ser prejudicado por ter falado a verdade, porque já fizemos algo errado. E é melhor não continuar errando. Mas se a gente não cuidar, a nossa mente tem uma capacidade de ceder um engano. E o pai da mentira também é o maior mestre do engano. Eu e você precisamos ser cautelosos. Não deve ter espaço na nossa vida para mentira. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, eu digo mais, Provérbios 13:5 diz, o justo odeia a mentira. Ou seja, a gente não deve apenas evitar a prática. A gente tem que tratar isso como algo intolerável, profano. Não pode estar na nossa vida. Terceiro e último lugar, vamos falar da questão do falso testemunho, que é o nono dos 10 mandamentos, do decálogo que Deus por meio de Moisés deu à nação de Israel. Êxodo 20:16 diz, não dê falso testemunho contra o seu próximo. É o nono mandamento. Pastor, qual a diferença entre a mentira e o falso testemunho? O falso testemunho não é mentira? Também. Mas ele não é apenas mentira. Ele é uma mentira agregada de maledicência, né, de intentos injustos contra pessoas inocentes. É uma maneira não apenas de atacar. Existe todo um linguajar técnico. Aliás, no primeiro domingo eu anunciei que o tema da última mensagem seria mentira e calúnia, né? Já mudei calúnia para falso testemunho. Porque quando você olha as definições do nosso Código Penal, tem diferença de calúnia, tem diferença de calúnia para injúria e, né, inclusive para aquilo que eu e você podemos classificar aí com outros nomes como difamação. E os aspectos são, o que eu estou falando, imputa crime ou não imputa crime? É verdade ou não é verdade? É opinião ou não é opinião? Todos vão agredir alguém e quebram um princípio bíblico. Mas acredito que entre as piores práticas está o falso testemunho. Porque o falso testemunho é uma deliberada mentira. Ele viola todos os princípios da justiça porque atribui culpa a alguém que você sabe que é inocente e você não, hipoteticamente, a pessoa que faz isso só o faz para tentar lucrar com a situação. Quando você olha o combo de princípios sendo quebrados, é uma ampliação da mentira, né? Alguns, na cabeça deles, pensam assim, não, mentir apenas para me safar, não quero fazer mal para ninguém, só estou tentando diminuir minha consequência. Mas aqueles que mentem intencionalmente para prejudicar as pessoas e agravam ainda mais o seu pecado. Então o falso testemunho, ele fere pessoas, não apenas na honra, na integridade, nas emoções. Ninguém quer ser vítima de
falso testemunho, de calúnia, né, de injúria. Provérbios 25, 18 e 19 diz: martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Todas as coisas que ferem e machucam. Na sequência, o verso 19 diz: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Ou seja, de novo, a Bíblia apresenta esse tipo de comportamento, quando fala da pessoa desleal, como um desvio de caráter. Nós também precisamos entender, gente, que falso testemunho não é veredito. Quando você olha para o próprio Jesus, né? Aliás, eu reparei bastante lendo os evangelhos, não só os evangelhos, mas na leitura bíblica que eu gosto de fazer durante esse tempo de jejum e oração, quando preparava essas mensagens, fiquei de olho em quase tudo que a Bíblia dizia, né, sobre os pecados da língua. Mas também me chamou muito a atenção o quanto Jesus foi alvo de maledicência, né, de calúnia, de injúria, de difamação. É uma coisa assustadora o volume de registros que nós temos das pessoas falando contra Jesus. Mateus 26, 59 e 60 diz assim: os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenar à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. A Bíblia diz que Pilatos sabia que o entregaram por inveja, sabia que estava mentindo. Eles estão manipulando gente para, vamos dar um jeito, né, de acabar com esse cara. Então nós não podemos simplesmente olhar para o falso testemunho e dizer isso é veredito. Não é. E caso se torne veredito em um tribunal humano, porque há exemplos bíblicos de falsas testemunhas se reuniram. No Antigo Testamento Deus dizia que toda a questão seria decidida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. É por isso que ele advertia muito contra o falso testemunho, falava contra as consequências que teriam aqueles que fizessem essa prática. Mas você vai ter casos como o rei Acabe, que queria comprar uma terra anexa, né? A Bíblia diz que o dono não queria vender, e Jezabel manda a carta para os anciãos da cidade: contratem uns homens levianos, bote eles como testemunha, né, para que esse homem seja morto, porque eu vou me apossar do campo, já que ele não quer vender. E a Bíblia diz que fizeram isso. Mas os profetas vão anunciar: o sangue desse homem está nas tuas mãos, somaram-se a todos os seus pecados, vocês vão ser julgados. Então pode até se tornar veredito num tribunal humano, mas um dia todos nós vamos estar diante de Deus. Jesus diz que nós vamos dar conta de cada palavra inútil que dissemos. Palavra inútil envolve murmuração, né? Palavra inútil envolve os insultos e um linguajar sujo. Palavra inútil envolve maledicência, envolve fofoca, mexerico, envolve mentira, envolve falso testemunho. Haverá prestação de contas, né? Agora, como que Deus tratava a seriedade do assunto aqui na terra? Deuteronômio 19, 16 a 21 diz: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão diante do Senhor. Essa frase diante do Senhor aqui é importante. Diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado. Se puder, repita comigo: examinar com cuidado. O texto diz: e se a testemunha for falsa, e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. Assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se o juiz já era severo em tribunais humanos, por exigência de Deus, como que você acha que será no tribunal divino, quando eu e você estivermos diante dele? Provérbios 6, de 16 a 19, nos mostra que Deus odeia essa prática do falso testemunho. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Quando você olha a relação, nós temos exatamente 7. A Bíblia diz: 6 o Senhor odeia, a 7ª ele detesta. O curioso é que a língua mentirosa já foi mencionada. E ele vai falar da testemunha falsa, que profere mentira. Ou seja, o falso testemunho é mentira, mas não é só mentira, a ponto de ser relacionado como algo mais. Porque acrescente-se a mentira a intenção de deliberadamente fazer o mal contra alguém inocente.
Agora, quando nós falamos aqui de maledicência e de mexerico, fofoca, eu falei, gente, nós precisamos ser cautelosos com aquilo que a gente passa para frente. A Bíblia fala de situações que têm que ser examinadas com cuidado. Nós falamos semana passada que a Bíblia fala de um ambiente onde o que é errado tem que ser denunciado, mas tem que ser denunciado em fóruns competentes. Então Paulo diz para Timóteo, que era um supervisor, um bispo sobre outros, ele diz, não aceite acusação contra presbítero, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. Então eles tinham o disque denúncia, tinham situações de vamos apurar a conduta de líderes, e se não estiverem agindo de acordo, vão ser disciplinados. Porque aquilo que é errado não se varre para debaixo do tapete, mas se trata em canais apropriados. Agora, quando alguém, em nome de a verdade tem que ser dita, a denúncia precisa ser feita, o espírito profético precisa estar presente, ela, em vez de tentar resolver o problema, simplesmente só quer propagar isso, ela está errando tanto quanto a pessoa que ela está tentando expor, se é que essa pessoa de fato errou ou só está supostamente tendo uma situação que foi mal examinada. Então eu e você precisamos nos questionar a quem nós estamos nos colocando a serviço. Provérbios 12:17 diz, quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude, da mentira ou do pai da mentira, que é Satanás. Não existe meio termo, gente. Não há como eu e você simplesmente olharmos para isso e dizer, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então Jesus disse que haverá recompensa, né? Nós precisamos entender que ele tanto vai responsabilizar todos os que mentiram com falso testemunho, e quando você simplesmente acredita numa falsa testemunha sem a investigação, o exame apropriado e repassa, você se tornou cúmplice. Ah, mas a falsa testemunha estava mentindo porque queria, eu acreditei nele. Você é a falsa testemunha bem intencionada, diferente da que está sendo mal motivada, mas se tornou cúmplice. Nós falamos semana passada que se não há lenha, o fogo se extingue, e que todos esses pecados da língua, eles têm que ser extintos, não só da nossa vida, mas a gente não pode emprestar o ouvido a outros, né? E nem faltar com a repreensão que é necessária. Agora, o que é que eu e você devemos fazer? Decidimos, não vamos praticar nem maledicência, nem mentira, nem calúnia, nem injúria, nem falso testemunho, mas estão fazendo isso contra mim, contra você. O que é que eu e você deveríamos fazer? Jesus nos ensinou de 2 maneiras. Em primeiro lugar, eu falei isso semana passada, pelo exemplo. 1 de Pedro 2:21 diz que ele nos deixou exemplo de sofrimento para que a gente siga os seus passos, suas pegadas. Que sofrimento? Eu e você não vamos morrer para salvar o mundo. Não é esse sofrimento que a Bíblia está dizendo. A Bíblia vai explicar qual. Ele, quando injuriado, né, ou difamado, não retribuía com injúria, né? Quando difamado não fazia o mesmo, mas se entregava àquele que julga retamente. Um dia Deus vai expor toda a mentira, e aí você precisamos nos entregar a Ele. O erro dos outros não justifica o nosso, a maledicência dos outros não justifica a nossa, né? O falso testemunho de outros contra nós não nos dá o direito de nos rebaixar ao nível de velha criatura, né? De influência do pai da mentira que eles estão tendo. Nós precisamos nos entregar a um juiz. Jesus nos ensinou isso, por exemplo, mas ele também nos ensinou por orientação específica. Mateus 5:11-12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus nos chama a um posicionamento de alegria. Fala sério. Eu lembro quando meu filho Israel começou o período de corte, de romance oficial com a Priscila, que é filha do meu pastor Weibe. E um dia, né, eles fizeram posts, estavam juntos, mal se tocaram na foto, estavam juntos na casa de oração lá nos Estados Unidos. A gente não deixava esses dois ficar sozinhos, até pela questão do bom testemunho que precisam dar, não só por controle. Havia todo um zelo. Alguém entra na foto que a Priscila postou e começa a esculhambar. Se fosse um de nós, já estava em disciplina. Mas os filhos dos poderosos podem fazer o que quer. Pensa na treta, confusão. Aí os que estão querendo ajudar entram para defender, o negócio só piora. Quando aquele viu o que estava acontecendo, ligou para Priscila, falou: Priscila, você viu o tumulto que está no post? Ela falou assim: eu vi, você não vai deletar? Ela falou: eles devem ter o direito de falar o que eles acham e pensam.
A Kelly falou assim, seus pais estão sabendo, para tipo assim, será que eles não vão dar o mesmo conselho que a gente, para pelo menos você deletar esses comentários e evitar que a confusão continue? Né? Falei, não, a gente já conversou. Foi ela que falou com os pais ou foi você mesmo? Foi ela. E inclusive na hora eles estavam em viagem, estavam num hotel, e eles me disseram o que eles fizeram. Eles deram a mão e começaram a pular, dançar e fazer festa diante de Deus. A Kelly falou para mim, nós não somos crentes. Nós estamos aqui doidos para abafar a confusão e evitar que o mal, mas a gente não conseguiu, né, se alegrar. Não é a resposta natural humana. Normalmente que nós vamos ter indignação. Indignação vem do fruto de que nós damos valor à integridade, sim, mas vem também de muito orgulho que nós temos da nossa própria integridade. E a gente precisa aprender a morrer. A gente não pode estar pregado na cruz com velcro, como eu falei semana passada, que está fácil aí. Agora Jesus falou, o motivo de alegria não é o mal que estão falando contra você. É saber que se você é inocente e não jogou o jogo, você vai ser galardoado e recompensado por Deus. Mas é saber também, quem está falando mal, você não precisa se defender. Um dia haverá juízo, tudo será exposto. E doido é aquele que acha que pode inventar uma história diferente, mesmo sabendo que um dia vai estar diante daquele que conhece todas as coisas, né? Então nós precisamos ter claro isso no coração. Haverá recompensa para quem mente, para quem dá falso testemunho, mas também as vítimas que não se defenderem e a semelhança de Jesus se entregaram ao que julga retamente, serão julgadas e defendidas por Deus. Basta eu e você mantermos a consciência limpa. Paulo diz em Gálatas 1:20, ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Né? Paulo está dizendo, eu envolvo o nome do Senhor, o justo juiz, aquele que conhece todas as coisas. É para Ele que eu vou prestar conta. Eu não sou louco de brincar com Ele. Quer confiar? Confie. Não quer? O problema é de vocês. Mas o importante é que eu e você estejamos com a consciência tranquila. Para encerrar, eu quero só destacar um pouquinho mais a gravidade desse pecado, do falso testemunho. Através do profeta Jeremias, Deus diz, Jeremias 6:28, todos, está falando da nação de Israel, todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. Deus diz, eles não são só rebeldes, estão em outro nível. Rebelde está aqui. Eles conseguiram ganhar dos rebeldes. Eles espalham calúnias. Gente, rebeldia já não é algo que você possa olhar e dizer é simples. 1 Samuel 15:23, o profeta Samuel diz da parte de Deus para Saul que a rebelião é com pecado de feitiçaria. Então o cara está no nível rebeldia, já está igualado ao feiticeiro, aos olhos de Deus. Agora, quem é mais do que rebelde, está pior que o feiticeiro. E Deus diz, o que espalha calúnias é mais do que rebelde. Nós não podemos simplesmente ignorar isso. Então, eu quero concluir, não só a mensagem de hoje, mas a série, chamando a pensar em algo que Deus tem falado muito forte comigo. Mateus 26, de 73 ao verso 75, diz assim, pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles aqui, um dos discípulos de Jesus, porque o seu modo de falar o denuncia. Repita isso comigo, seu modo de falar o denuncia. Então vamos fazer uma pausa. Esse é o momento onde Pedro está negando a Jesus na entrada do Sinédrio. Só que eles olham e dizem, não, você é discípulo de Jesus, o jeito que você fala te entrega. Pode ser que ele estivesse se referindo a um sotaque da região da Galileia. Pode ser que eles tinham reconhecido algo mais naquela conversa. Não, o que você está falando entrega quem você é discípulo dele. Pedro, que quer insistir na mentira, em negar a Jesus, o texto diz assim, então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. Basicamente vocês acham que eu estou falando como um discípulo dele? Quando a Bíblia diz como ele começou a praguejar, ele começou a xingar. Uma tradução antiga diz que ele falou imprecações. Ele está xingando alguém. A dúvida é, ele xinga o próprio Jesus, para deixar claro que ele não é discípulo de Jesus. Ele xinga as pessoas que estão falando, para mostrar, já que está dizendo que meu modo de falar me denuncia, vê se isso é linguajar de um discípulo dele. E exatamente o que Pedro fez nesse momento. A Bíblia diz assim, nesse mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito.
antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. De novo, nós estamos falando de um camarada que Deus está investindo, como ele fez com Isaías, para ser um dos grandes profetas. Pedro seria um dos maiores líderes da história da igreja. E aí nós temos o Pedro vacilando na tal da área. Seu modo de falar te denuncia. A gente consegue saber muito sobre alguém por aquilo que ela fala. Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Me assusta quando eu me sento, não só com gente que se diz cristã, mas principalmente com gente que diz ser líder ou até mesmo pastor. Esse cara fala de tudo menos na Bíblia, fala de tudo menos do reino de Deus, fala de tudo menos de Jesus. E eu fico me perguntando o que está enchendo o coração dessa pessoa. Mas a maneira como falamos não só transborda o que está dentro, mas o palavreado nos expõe, nos denuncia. As pessoas podem saber que somos discípulos de Jesus ou podem se convencer que nós não somos pela maneira de falar. Graças a Deus que assim como no caso de Isaías, Deus não expõe, Jesus não revelou antecipadamente o que Pedro faria, não gerou esse contraste, né, que ele precisava com a constatação do canto do galo, porque queria reprová-lo ou condená-lo, mas porque queria aperfeiçoá-lo. Mas assim como Pedro vai chorar amargamente, precisa entrar num profundo processo de arrependimento, assim como Isaías se arrependeu, eu e você também precisamos nos arrepender. E nós não podemos ignorar, termino com isso, que os pecados da língua, todos eles que mencionamos aqui, eles trazem condenação. Primeiro domingo eu falei de murmuração e insultos. O que a Bíblia fala sobre isso? 1 Coríntios 10:10, não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nunca vi um crente que murmura prosperar em área nenhuma. Ele só sofre perda e revés. Em relação aos insultos, Efésios 4:29 diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, transmita graça aos que ouvem. Alguns versículos à frente, Efésios 5, 6 e 7. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Na lista, o palavreado sujo. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Todos esses pecados vão trazer consequência e condenação. Maledicência e fofoca, que falamos na semana passada. Tiago 5,9 diz, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Está falando da volta iminente de Nosso Senhor. Em relação à fofoca, nós mencionamos semana passada Levítico 19, 16 e 17. No 16 a Escritura diz, não ande como mexeriqueiro no meio do povo, nem atente contra a vida do seu próximo. No 17, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Nós falamos de gente que está pecando não é com a boca, é com o ouvido. Porque está se associando a quem está pecando com a língua. E está pecando por cumplicidade. Em relação ao que falamos hoje, mentira e falso testemunho. Tiago 5,12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Mas que o sim de vocês seja sim, que o não de vocês seja não. Eu li esse texto, mas vou enfatizar agora. Para que vocês não incorram em condenação. E quando falamos do falso testemunho, Provérbios 19:5, a falsa testemunha não ficará impune. O que profere mentiras não escapará. Não há como insistir nessas práticas e não colher os frutos. Mas Pedro se arrependeu e pôde mudar o jogo. Assim como Isaías se arrependeu e pôde mudar o jogo. Assim como eu e você precisamos nos arrepender. Porque se gente do calibre de Isaías e Pedro escorregava nessa área, a pergunta não é se eu e você escorregamos, é o quanto nós temos que arrumar em quantos desses pecados. Mas nesse processo, Deus não quer apenas nos levar ao perdão, mas como eu falei anteriormente, nos conduzir à santificação. Pastor, o que fazer agora? Como que eu ajo com tudo aquilo que a gente aprendeu aqui? Em primeiro lugar, evite a mentira e o falso testemunho, como os outros pecados da língua, a partir de agora. Segundo, fale a verdade. Não só a partir de agora. Talvez até sobre mentiras que já foram contadas e que você talvez precise consertar. Encha-se da palavra. Se tem algo que repetidas vezes é chamado na Escritura de a verdade, é a palavra de Deus. Impossível seu coração estar cheio da verdade e você falar algo diferente. Nós vimos que há uma ordem para que o cristão se encha da palavra e uma justificativa. Jesus diz em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração. Mas como falamos a cada domingo, nós precisamos orar por cada área onde precisamos de mudança e transformação. Jesus nos ensinou
vigiai e orai para que não caiam em tentação. Ele nos ensinou na oração modelo que chamamos do Pai Nosso, a dizer: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Qualquer área de pecado, eu e você precisamos aprender que a oração nos conduz, como diz Hebreus, ao trono da graça, onde eu e você vamos ser socorridos. E a Bíblia revela orações específicas sobre essa área. Salmo 122, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Provérbios 38, afasta de mim a falsidade e a mentira. E se a gente entende a gravidade de tudo que foi ensinado e recorre àquele que não só perdoa, mas santifica, mas fazemos isso em oração, e não estou dizendo de orar uma única vez no final de um culto, até que a gente veja essa área dominada, controlada, subjugada ao senhorio de Jesus, nós vamos chegar lá. E vamos descobrir que não apenas fomos perdoados, a condenação foi removida, mas nós somos aperfeiçoados para a glória de Deus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Meu Deus, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs, os que estão conosco nessa reunião presencial, aqueles que nos acompanham online, seja nesse momento ao vivo ou posteriormente no formato gravado. Eu oro que a mão do Senhor se estenda sobre cada um. Eu oro que a graça do Senhor se manifeste nas nossas vidas, não apenas para nos guiar aquela clara compreensão que conduz ao arrependimento, que nos permite enxergar com clareza nossos erros e pecados, mas também ter aquela atitude de não permanecer contente com essas práticas. E nós oramos que o Senhor nos conduza não apenas ao lugar de perdão, mas como temos declarado em cada um desses domingos, ainda a brasa no teu altar para santificar cada um de nós. Ainda a provisão sobrenatural para a transformação de cada um de nós. E nós queremos crescer para a salvação. Nós queremos agir de maneira coerente com a nova natureza que está em nós. Nós não queremos dar lugar ao diabo e aos seus espíritos malignos por meio da mentira ou qualquer outro pecado. Nós queremos ser dominados pela tua natureza, guiados pelo teu Espírito nesse processo de crescimento, e nós clamamos por isso. Clamamos que aquilo que o Senhor começou não apenas a falar, mas a fazer nessas reuniões, possa crescer, possa progredir dentro de cada um de nós. Não apenas a compreensão das verdades ser ampliada, mas a própria aplicação que só o Senhor pode fazer dentro de nós. A capacidade de rendição, de quebrantamento e de busca não apenas de conserto, mas de crescimento. Que isso tudo seja fruto não apenas de uma resposta da nossa parte, mas principalmente da tua graça que nos provoca a agir e que se intensifica quando nos abrimos ao Senhor. Nós clamamos por isso. Oramos que ninguém saia desse lugar debaixo de culpa, condenação, que o diabo não engane ninguém com sentimento de reprovação, porque o Senhor não expõe a seriedade desse assunto para nos levar a esse tipo de reação, mas pelo contrário, o Senhor o faz para nos chamar para perto de si, para o conserto, para a transformação. E eu oro a Deus por um toque único, singular, poderoso, sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos por um novo tempo, onde haja não só uma nova maturidade na compreensão, como também na implementação desses princípios de forma prática. Ajuda-nos, Senhor. Não apenas a romper e a vencer nessas áreas, mas também ajuda-nos a ajudarmos-nos uns aos outros, a estendermos a mão, a também confrontarmos em amor aqueles que à nossa volta ainda tropeçam, e que possamos exercer essa ajuda mútua no crescimento na fé, naquele tipo de conduta que te honra, te exalta e te glorifica. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoamos cada um deles e declaramos que haverá rompimento, haverá crescimento espiritual, haverá avanço e progresso nessas áreas, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essas palavras, diga eu recebo em nome de Jesus.